turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020 e nós teremos mais uma aula de língua portuguesa. Mas que assunto nós iremos trabalhar hoje? Vamos dar uma olhadinha? Hoje nós iremos trabalhar leitura e produção de texto. Então o texto de hoje se encontra na página 116 do livro de português, que tem por título Sopa de Macarrão. O texto Sopa de Macarrão se trata de uma crônica humorística. Mas antes de falarmos sobre esse texto, o que são crônicas? Crônicas é um gênero textual literário que tem a função de abordar alguns assuntos do nosso cotidiano. Muitos jornalistas, eles têm em alguns jornais colunas falando sobre algumas crônicas e ali eles relatam fatos do nosso cotidiano. Eles podem expor através das suas crônicas, muitas vezes de modo humorístico, mas retratando sobre fatos que acontecem no nosso dia a dia, no nosso país e que causam algumas revoltas. Então, em forma de crônica, em forma de texto, eles podem expor suas opiniões. Então, isso é crônica, no gênero textual. E esse texto, Sopa de Macarrão, fala justamente sobre isso, de alguns assuntos, aborda, na verdade, alguns assuntos que têm a ver com a nossa realidade, com o nosso cotidiano. Vamos verificar agora. Sim, não falei anteriormente, mas esse texto, essa crônica, que nós vimos anteriormente, ela pertence a Domingos Pellegrini. Domingo Pellegrini, esse humorista, esse jornalista, na verdade, que elaborou várias crônicas. E uma das crônicas foi esta, Sopa de Macarrão. Vamos observar mais adiante. As crônicas humorísticas são textos curtos, criados a fim de criticar determinado tema por meio de ironia e de humor. Foi justamente o que eu falei anteriormente. As crônicas, ela tem essa função. São textos curtos, não são textos muito extensos, são textos curtos, mas que determinam, que relatam temas do nosso dia a dia, ou seja, eles fazem críticas de forma irônica, mas que também tem um pouco de humor, para não ficar aquilo tão pesado, aquilo tão irônico, eles deixam mais leve, utilizando um pouquinho de humor. No texto de Domingos Pellegrini, podemos observar como, de forma leve, são abordados nesse texto, gente, Sopa de Macarrão, que conta a história de uma família onde os pais, eles não gostam do tipo de alimentação que a criança consome todos os dias. Então a mãe, ela tenta a todo custo modificar para que o filho possa ter hábitos saudáveis. Por isso que diz, no texto Sopa de Macarrão, aborda os hábitos alimentares de alguns países. Eles fazem referência a alguns países, como Estados Unidos e Japão. Então, dentro do texto, a criança ela vai estar sempre fazendo referência a alguns hábitos alimentares que são alguns alimentos, na verdade, que são consumidos tanto nos Estados Unidos como no Japão. Porém, a mãe, o tempo todo, ela fala sobre alimentação saudável, sobre o cuidado que o filho tem que ter. Só que o interessante nesta crônica é que a mãe incentiva para que o filho tenha hábitos saudáveis, porém nem ela nem o esposo aderem àquilo ali. Então, o maior exemplo, se você está dando exemplo a alguém, você tem que ser o próprio exemplo, na verdade. Não adianta você querer que alguém tenha uma alimentação saudável se você, na verdade, não tem. E a criança, ela faz sempre questionamento aos pais. Como pode vocês quererem que eu tenha hábitos saudáveis se vocês estão consumindo, durante um almoço, alimentos que não são saudáveis? No texto também, como nós falamos sobre a diferença, eles falam também sobre a diferença existente entre as culturas, tanto dos Estados Unidos como do Japão, e fala também uma relação entre pais e filhos. Então, dentro desse texto, temos vários assuntos a serem abordados. Vamos ver adiante. Mais um pouco sobre a crônica. É uma crônica humorista que, além de provocar o riso, ou seja, por ser uma crônica humorística, ela provoca no leitor o riso. Só que não é apenas o riso, você tem que ir além daquilo ali, porque dentro daquele lado humorístico existe uma crítica. Também critica o comportamento alimentar do jovem, a falta
diálogo entre pais e filhos. Dentro dessa crônica fica notável que tanto os pais quanto a criança, eles não têm bom diálogo, eles não conseguem dialogar de forma clara. A mãe muitas vezes num grito, o pai de forma mais sensível tenta ajudar o filho. Então a gente percebe no decorrer da leitura desta crônica que não há um diálogo afetivo, na verdade, entre pais e filhos. E também a dificuldade de gerações diferentes que têm de compreender uma da outra. Ou seja, a criança, ela não consegue compreender como a geração dos seus pais chegaram até a geração atual. Como podem vocês terem adquirido um hábito tão errado, os hábitos alimentares, terem chegado até hoje? E a mãe tenta mostrar ao filho que ele tem que consumir alimentos saudáveis, mas no seu dia a dia ela não consome. Então a criança, ela faz sempre algumas indagações no decorrer da história, questionando o comportamento tanto do pai quanto da mãe. E, de forma mais específica, a mãe, ela é mais questionada no decorrer desta crônica. Vamos ver agora a atividade de vocês. Então, vocês aí em casa irão ler a crônica que se encontra na página 16 e 17. Leiam, tentem compreender a falta de diálogo, a questão dos hábitos alimentares, a cultura tanto do Japão quanto dos Estados Unidos. Tentem entender, porque não basta apenas você ler uma história, você ler um texto. Você tem que saber, tem que tentar entender. Por isso que nós trabalhamos muito a questão de interpretação textual. Muitas vezes, várias pessoas podem ler o mesmo texto e terem interpretações diferentes. Todo texto ele faz com que ele provoque no leitor essa interpretação, que você possa tirar daquilo ali algum proveito para a sua vida. Esta crônica, ela mostra de forma humorística fatos que realmente acontecem no nosso dia a dia. Quantas pessoas têm problemas de saúde por conta da má alimentação? Quantos pais e filhos não vivem em pé de guerra por não haver diálogo? E também o respeito que nós temos que ter na cultura. Cada país possui a sua cultura e cada país merece respeito. Então eu quero que vocês aí leiam e respondam as atividades que vai da página 116 a 119. Temos estudo do vocabulário e também estudo do texto. Façam a leitura, respondam as atividades e enviem foto para que eu possa fazer a correção. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.